E já estão definidas as 8 equipes que vão disputar as quartas de finais da A3 do Brasileiro Feminino. Exatamente, você vai ficar conhecendo aqui. Enquanto na 2, olha só, gente, Santos, Vitória, Fortaleza, misto, não sabe o que é derrota ainda. Será que nós já temos aí uma prévia para a Elite o ano que vem? Nós vamos discutir isso já já. Nós vamos falar também aí da segunda rodada do Paulista Feminino Sub-15 e a quinta rodada do Paulista Feminino Sub-20. Todas essas informações aqui no Vlog do Franco. Pois então, bora lá pro vídeo. Olá, meus amigos, minhas amigas, torcedores e torcedoras todo o Brasil. Estamos de volta com mais edição do Vlog do Franco para trazer para vocês as informações sempre do nosso futebol feminino brasileiro. Em destaque, o boletim informativo que a gente traz de toda segunda-feira para atualizar vocês o que aconteceu com a 2, com a 3 do nosso futebol feminino brasileiro, Brasileirão Feminino, e claro também o Paulista Feminino Sub-15 e o Paulista Feminino Sub-20. Aqui você vai ficar atualizado, certo, gente? Mas antes, vocês que já são inscritos no nosso canal, sabem que nós vamos trazer um conteúdo legal, informativo e show de bola. Por isso eu já conto com o seu like no início do vídeo, beleza, galera? Agora, vocês que se inscreveram nessa semana, muito obrigado pela credibilidade, sejam todos bem-vindos, assista o vídeo e aí no final, se você gostar, deixa o like, compartilhe com seus amigos. Não se inscreveu ainda? Deixa essa moral, ajuda a gente aí, se inscreva no nosso canal e assim, consequentemente, você também vai dar mais credibilidade ao futebol feminino. Conto com vocês. Pois bem, galera, definido as 8 equipes das quartas de finais da A3. Tivemos esse final de semana os jogos de volta da fase final, já as oitavas de finais. Agora, dessas 8 equipes classificadas, 4 vão estar na A2 o ano que vem. Quem será? Quem será o seu favorito? Quem você acha que vai passar para A2 o ano que vem? Já coloca aí seus palpites. Então nós vamos trazer para vocês os resultados aí que aconteceu dessas oitavas de finais, certo? E já passar para vocês os confrontos que devem acontecer no próximo final de semana das quartas de finais da A3. Olha só, tivemos aí nos jogos de ida, Operário Mato Grosso 3, Mato Grosso do Sul, Galvez 0. E nesse final de semana, ontem, né, domingo, tivemos aí o Galvez vencendo o Operário por 2-1. Só que no placar agregado deu Operário, olha só, na primeira foi 3-0 e agora 2-1, então 4-2 para o Operário classificado para as quartas de finais. Certo? Aí no outro jogo tivemos Rolim de Moura 2, Vila Nova 3. E no jogo de volta, o Vila Nova deu uma goleada no Rolim de Moura por 4-0. Então aí 7-2 no placar agregado por Vila Nova, classificado aí para as quartas de finais. No outro jogo lá no Gregorão tivemos Itabirito de Minas 2, Curitiba 0. E no jogo de volta lá em Curitiba, no CT de Curitiba, o Curitiba perdeu de novo para o Itabirito por 1-0. Olha só, no placar agregado 3-0 para o Itabirito de Minas, classificado aí para as quartas de finais, certo? Aí também tivemos aí no outro jogo, no outro confronto, Brasil de Farroupilha 1, Pérolas Negras 2, certo? No jogo de volta que aconteceu nesse domingo, Pérolas Negras 1, Brasil de Farroupilha 0. Brasil de Farroupilha dando adeus e o Pérolas Negras classificado no placar agregado 3-1 por Pérolas Negras, que está nas quartas de finais. No outro jogo tivemos Ceará 1 e Ipiranga 0. No jogo de volta, 1-1. Aí no placar agregado deu o Ceará. Ceará se classificando
para as quartas de finais no placar de 2-1. No outro confronto tivemos Tonaluso 0, Atlético Piauiense. Olha o Atlético Piauiense, gente, chegando aí, hein? E no jogo de volta foi 4-0 para o Atlético Piauiense, fora de casa. E no jogo de volta o Atlético Piauiense venceu de novo por 3-2 no placar agregado 7-2 para o Atlético Piauiense, que está nas quartas de finais. No outro confronto tivemos Ipojuca 2, Docimel da Bahia também 2. Jogo de volta lá na Bahia. O Docimel empatou com o Ipojuca em 1-1, só que aí o jogo foi para as penalidades e aí o Docimel venceu nas penalidades por 6-5, já que tivemos dois placares iguais, né? Então, Docimel classificado para as quartas de finais. E no último confronto, Juventude de Sergipe 2, UDA de Alagoas também 2. Mais uma vez, o mesmo resultado no jogo de volta, certo? Que aconteceu nesse domingo, 2-2. E aí, nas penalidades, o UDA de Alagoas venceu por 5-4 o Juventude de Sergipe. E assim o UDA de Alagoas se credencia para disputar as quartas de finais. Beleza? Então tá aí os confrontos das oitavas de finais. Vamos agora conhecer os confrontos das quartas de finais, que deve acontecer nesse próximo final de semana. Ainda não temos a data. Olha só, Operário de Mato Grosso, vou falar aqui os jogos de ida, viu, gente? Que é tudo jogo de volta, tá aí. Na esquerda você tá vendo os jogos de ida e na direita os jogos de volta. Pois bem, vamos ter os confrontos aí de Operário do Mato Grosso e Vila Nova. O outro confronto, Itabirito de Minas contra o Pérolas Negras do Rio de Janeiro. Outro jogo, Ceará recebe o Atlético Piauiense, hein? Olha que confronto aí, o Atlético Piauiense aí numa crescente, não sei não, viu? Eu aposto aí no Atlético Piauiense. E, finalmente, o último confronto, Docimel da Bahia contra o UDA de Alagoas. Lembrando que 4 dessas equipes aí, certo? Que passarem aí dessas quartas de finais, já estão na Série A2 do Brasileiro Feminino de 2026. Então vamos ter aí jogo de ida e jogo de volta. Quem passar já estarão nas semifinais e, consequentemente, na Série A2 do Brasileirão Feminino. Beleza, gente? Pois bem, então tá aí as informações para vocês da nossa A3 do Brasileiro Feminino. Pois bem, agora vamos para a A2, exatamente, que tivemos jogos esse final de semana, certo? A A2 que está pegando em fogo os confrontos, muitos times aí, por exemplo, o Santos ainda não perdeu, Vitória ainda não perdeu, Fortaleza ainda não perdeu, e os times aí querendo uma vaga na Elite em 2026. Quem será que passa, hein, gente? Pois bem, esses jogos aconteceram aí nesse final de semana pela 5ª rodada do Brasileiro Feminino A2. Vamos passar para vocês os resultados. Pois bem, tivemos aí Santos 3, Botafogo 1. Nós fizemos aqui o pós-jogo. Depois tivemos aí, olha só, galera, Fortaleza 8, Rio Negro 1, Atlético Mineiro 3, Avaí Kidma 0. Olha o Atlético Mineiro se recuperando. Ação do Mato Grosso 3, Itacoatiara também 3. Tivemos aí a vitória do Vitória por 2-0 em cima do Remo. O Vasco goleou o São José por 7-0. São José praticamente já está na A3 o ano que vem, né? Para você estar na A3 também depende do que você vai fazer no estadual, né? Paysandu 2, Misto também 2. E finalmente Minas Brasília 1, Taubaté também 1. E como é que ficou a classificação? Olha só, no grupo A temos o Santos em primeiro lugar com 13 pontos, o Botafogo em segundo com 10 pontos, o Minas Brasília em terceiro com 8 pontos e o Atlético Mineiro em quarto com 7 pontos. O Atlético Mineiro se recuperando, certo? Então lembrando que os 4 primeiros se classificam para as quartas de finais. Pois bem, e no grupo B temos aí o Bahia, aliás, o Vitória da Bahia em primeiro com 13 pontos, em segundo Fortaleza com 9 pontos
Em terceiro, o Misto também com 9 pontos. Em quarto, o Ação do Mato Grosso com 7 pontos. Então já lembrando que Santos e Vitória já garantiram a sua vaga nas quartas de finais da A2, certo? Então tá aí para vocês a classificação da A2. Próximos confrontos, olha só, vamos ter agora só no dia 7 e dia 8 de junho. Por causa da data FIFA, vamos ter aí no dia 7, às 15 horas, o Avaí Kidman contra o Minas Brasília. Misto contra o Vitória, esse jogo será às 18 horas. Às 20 horas, o Botafogo recebe o Taubaté. E agora no dia 8, vamos ter o São José e Santos. Também no dia 8, às 15 horas, o Atlético Mineiro recebe o Vasco. Às 15 horas também, o Remo recebe o Fortaleza e Itacoatiara recebe o Paysandu às 16 horas. E finalmente, às 18 horas, o Rio Negro recebe o Mato Grosso, certo? Então tá aí para vocês a classificação e os próximos jogos da A2 do Brasileiro Feminino de 2025. Pois bem, meus amigos, minhas amigas, o papo agora é a base feminina, o Paulista Feminino Sub-15, que teve a sua segunda rodada, e o Feminino Sub-20, já na sua quinta rodada. Nós vamos trazer para vocês os resultados e as próximas partidas. Então vamos começar com o Sub-15, que tivemos aí Botafogo 1, Taubaté 0, Realidade Jovem 1, Santo André 2, Audax 2, São Paulo 7, Meninas em Campo 1, SESI 1, Flamengo 0, Corinthians 2, Ituano 1, Centro Olímpico 6, o Paulista 0, São Bento 3 e finalmente tivemos aí Esfera 1, Ferroviária 2. Tá aí para vocês os resultados da primeira rodada do Paulista Feminino Sub-15. Agora nós vamos apresentar a terceira rodada, certo? Que deve acontecer aí no próximo final de semana, dia 31 e dia 1º de junho. Olha só, vamos ter aí no sábado, confere comigo aí, vamos ter um confronto entre Realidade Jovem e Ituano, esse jogo será às 15 horas, Centro Olímpico contra o Audax também às 15 horas, Santo André e São Bento também às 15 horas, Meninas em Campo, Esfera, também às 15 horas. Ferroviária e Flamengo, também às 15. SESI contra o Taubaté às 15 horas. E finalmente Corinthians e Botafogo às 15 horas. No domingo teremos aí São Paulo e Paulista às 16 horas. Então tá aí para vocês os próximos confrontos do Paulista Feminino Sub-15 de 2025. E saindo do Sub-15, vamos agora para o Sub-20, que tivemos aí a quinta rodada nesse fim de semana. Exatamente, vamos passar para vocês os resultados dos jogos desse fim de semana e já os próximos confrontos que devem acontecer agora no dia 3 e 4 de junho. Pois bem, tivemos nesse fim de semana então Corinthians 1, Santos 2, Red Bull Bragantino 0, São Paulo 1, Palmeiras 3, Ituano 0. E o último jogo, Portuguesa 0, Ferroviária 3. Então apresentando os próximos confrontos do Paulista Feminino Sub-20. Olha só, dia 3 às 15 horas teremos Corinthians e Centro Olímpico e também Portuguesa e Ituano. E aí na quinta-feira, dia 4, também às 15 horas, teremos Red Bull Bragantino recebendo o Santos e o Palmeiras recebendo o São Bento. Então tá aí para vocês as informações do Paulista Feminino Sub-15 e Sub-20. E vocês, meus amigos do Instagram, peço para vocês ir no nosso YouTube, assistir o vídeo inteiro, que nós temos informações sobre A2 e A3, já com as suas quartas de finais da A3. E sobre a Copa do Brasil, nós temos um vídeo especial também no YouTube, falando os confrontos e um pouco também de histórico da Copa do Brasil feminina, tá certo? Vamos ficando por aqui, desejando a todos aí uma maravilhosa e abençoada semana e que Deus abençoe você e toda a sua família. Abraço do Franco. Fui!